Olá, o Trajetória já está no ar. Em 2023, a Câmara completa 250 anos. E para marcar essa data tão importante, nós estamos conversando com algumas pessoas que presidiram o Legislativo ao longo de todos esses anos de história. Hoje o nosso convidado é o Neucir Tessaro. Tudo bem, Neucir? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar aqui na TV Câmara. Essa TV que leva para a comunidade tudo o que acontece na cidade, isso é muito importante. Neucir, essa história começou já tem um bom tempo, né? Foi em 2008 que o senhor foi eleito pela primeira vez para atuar como vereador aqui na casa. Conta pra gente como é que foi esse início. Eu comecei na política estudantil e depois passei para a política partidária, né? E em 1997 eu fui convidado então pelo Zambiase, que era deputado estadual, para fazer parte do governo e atuar na Secretaria do Trabalho, porque eu sempre procurei estar ao lado dos trabalhadores e justamente das pessoas que mais precisam. Aí eu fiquei na Secretaria do Trabalho, depois fui para o Tribunal de Contas, depois para a Assembleia Legislativa e em 2003 o prefeito José Fogaça me convidou para presidir o DEMAB. E era uma alegria minha porque eu tinha projetos habitacionais já de longas datas e ali eu pude fazer aquilo que eu queria fazer para a população. É dar um CEP, dar um endereço, dar uma moradia social, fazer com que a inclusão social viesse pela habitação. E foi o meu trabalho gratificante que foi no DEMAB. Já são mais de 20 anos que o senhor vem atuando na Câmara e hoje o senhor permanece aqui no Legislativo, né, Neucir? Sim, hoje eu permaneço no Legislativo, fui assessor da presidência e assessoro nos projetos aqui que vêm do Executivo justamente para analisá-los e colocá-los à votação, acompanhar no plenário e fazer com que as pessoas da sociedade possam ter conhecimento desses projetos que são votados. Inclusive essa questão da sociedade ter o conhecimento, porque a Câmara tem esse papel muito importante, que é representar a comunidade de Porto Alegre. Não à toa nós temos 36 vereadores eleitos hoje, né, Neucir? E o senhor, durante o seu mandato de presidente, lá em 2010, instituiu o projeto Câmara na Comunidade, certo? Quero que o senhor comente com a gente sobre como que surgiu isso. Em 2010, a ideia quando em 2009 eu era o vice-presidente, estava me preparando para 2010, então nós começamos a construir o programa Câmara na Comunidade. Eu entendia necessário porque a dificuldade das pessoas se locomoverem para a Câmara de Vereadores. Então, é muito mais fácil, já que nós temos as 17 regiões do orçamento participativo, a Câmara ir nas comunidades e buscar saber o que acontece e o que as pessoas precisam. Porque normalmente as pessoas vêm aqui, mas vêm poucas de cada comunidade e não fazem o eco que precisa para votações de projetos. E lá na ponta, como a Restinga, nós tivemos diversas vezes nas ilhas, que eram problemas sérios para a cidade, na Zona Norte, que é no Sarandi. Então nós tivemos diversas localidades importantes que naquela época a comunidade sofria por alagamentos, enchentes, pela falta de moradias. E durante um ano nós conseguimos fazer com que todas as comunidades fossem ouvidas e todas elas, no final de cada uma das apresentações da Câmara na Comunidade, fizesse um relatório do que ocorreu e das reivindicações e encaminhar para o prefeito. Porque a Câmara ela é o elo de ligação do povo com o Legislativo e com o Executivo. Quer dizer que o povo, para ir direto ao Executivo, tem dificuldade. Então ele aciona o Legislativo através dos seus vereadores e os vereadores têm a obrigação de encaminhar para o Executivo as suas demandas que colheram na sociedade. Neucir, o senhor, quando estava no DEMAB, já tinha o contato com a Câmara lá no início dos anos 2000. Depois veio a vereança e hoje o senhor permanece atuando. Como que essa visão por todos os lados, o senhor já como vereador, o senhor como munícipe, né? E o senhor como trabalhador de fora que necessitava da Câmara para dar um andamento no seu trabalho, como que o senhor percebe a função da Câmara na sociedade? Eu acho que ainda a Câmara ela não está bem inserida no meio do Executivo. As demandas que vêm do Executivo, que a comunidade leva e que precisa, ela chega na Câmara, mas ela não flui, não tem o andamento ainda completo do que precisa. Nós precisamos ter mais agilidade, nós precisamos fazer com que todas as pessoas das comunidades, elas venham e tenham acesso e possa elas, não só através das comissões permanentes da casa. As comissões são muito importantes porque é ali que a comunidade discute. Então o elo, e justamente tem que fazer com que o Executivo, enquanto estava no Executivo,
eu procurava vir até o Legislativo e trazer mensalmente um relatório do que se está fazendo. Eu acho que é muito importante o Executivo estar presente dentro do Legislativo, através dos seus secretários, através dos seus diretores, uma vez por mês, para fazer um relatório, uma prestação de contas do que está sendo feito pelo governo. Porque o governo, o prefeito, ele é o comandante, mas se os secretários não atuarem, o comandante não consegue ir adiante. Então é muito importante a integração executivo e legislativo. Neucir, o senhor falando um pouquinho da sua vida pessoal, né? O senhor é advogado, é também administrador de empresas, duas funções que a gente pode falar um pouquinho, porque o vereador aqui na casa, ele é o advogado do povo, Exatamente. Mas ele também é um dos administradores do município, né? Exato. Então, como é que essas funções auxiliaram o senhor no trabalho que o senhor desempenhou enquanto vereador e que o senhor desempenha hoje? Elas me auxiliaram muito, porque como a primeira faculdade foi a administração, e eu vi que ela não me dava o que eu poderia de completo prestar para a sociedade. Porque desde aquela época já, como advogado que fui comunitário, lá no Jardim Leopoldina, Parque dos Maias, todas aquelas... estava na época ocorrendo um despejo de quase 2.000 famílias, quando então eu era apenas advogado. Aí eu fui advogado justamente para defender a moradia, fazer com que houvesse uma discussão, um diálogo entre a Caixa Econômica e os moradores e solucionar o problema. Aí eu vi da dificuldade que existia de defesa dos direitos do cidadão. E foi por onde eu comecei, e lá a gente conseguiu, naquela época, regularizar com todas essas famílias, atuando como advogado. E aí eu continuei na minha primeira campanha, eu lembro que era permitido colocar outdoor na cidade, eu colocava lá, Tessaro, o seu advogado. Esse era meu slogan. E fui por muito tempo isso porque eu gostava de fazer serviço para a comunidade. Sem a contrapartida, mas sim pela gratidão de ver as pessoas estarem bem. Principalmente, eu sempre disse, o teto é a alegria da família. Porque quem não tem o teto não tem saúde, porque chove dentro, tem o frio, não tem educação, porque não tem condições de ir à aula, se matricular, porque não tem um CEP, né? E, enfim, a dignidade se perde bastante. Então, eu defendo e vou defender sempre a habitação social. O senhor sabe que transitando pela cidade esses dias, em uma pauta externa que a gente foi fazer, eu vi uma frase no muro que me chamou muita atenção e o senhor me fez lembrar dela agora. A frase dizia, muita gente sem casa e muita casa sem gente. Como é triste, né? O senhor que trabalha nessa área, que conhece essa área, sabe dos problemas. É verdade, a gente sabe que tem muitos prédios no centro da cidade que não são utilizados para moradia e estão fechados. Eu lembro que na época eu estava no DEMAB, teria o PAR, que foi o Programa de Arrendamento Residencial. Nós conseguimos colocar o Hotel Umbu, fazer ele como apartamentos para as pessoas que precisavam, na Salgado Filho, 2 imóveis, na Borges de Medeiros. Então, eu acho que esses imóveis que estão fechados no centro da cidade, tem que se fazer alguma coisa. O Chocolatão, que é uma bandeira minha de mais de 20 anos, que se faça alguma coisa, que se faça ali moradia, para as pessoas voltarem para o centro da cidade. Para a segurança pública, porque a segurança pública, se ela mora no centro da cidade, ela vai cuidar do centro da cidade. E está ainda tem 50 anos, aquela construção irregular, que já deveria ter ela sido demolida e construído um novo prédio. Enfim, nós temos na Júlio de Castilhos diversos prédios fechados, que isto faria muito bem para as pessoas que hoje estão ao relento. E o senhor é natural de Santa Catarina, mas veio para Porto Alegre já tem um bom tempo, né? Como é que foi essa chegada aqui, né, Neucir? Eu vim para Porto Alegre em 1971, né? Em Lages, então, eu queria fazer, na época, o curso de Direito. E aí vim para Porto Alegre, comecei a trabalhar, porque lá não tinha, e aqui tinha, e aqui eu vim com parente para morar. Então, em 1971, já prestei vestibular, aí eu estudei no Julinho 1 ano, né? E aí o primeiro vestibular foi para engenharia, né? Não dava para conciliar o trabalho, porque tinha cadeiras durante o dia e os estudos. Aí eu fiz o vestibular para matemática, daí resolvemos, junto com o Sequim, meu compadre, fomos para os bancos da faculdade em 1974, estudamos junto, eu, Sequim e Ferronato, e ali fizemos o vestibular para administração de empresa, onde eu cursei administração de empresa. Em 1979 me formei administrador e no ano de 1980 já reingressei na Faculdade de Direito e continuei fazendo Direito, porque eu entendo que é um complemento.
A administração, toda a administração, ele tem que entender uma parte jurídica para administrar. E a parte jurídica, ela abrange hoje tudo que se fizer tem alguma coisa jurídica. Então, o direito, ele complementa tudo que se fizer de estudos de faculdade, é isso que eu fui fazer. O senhor citou aqui o vereador Ferronato, também o vereador Sequim, ambos parlamentares que já estão aqui na casa atuando já há um tempo, né? Exatamente. Como que o senhor percebe essa evolução? Porque mesmo tendo vereadores que permanecem por longos mandatos aqui no Legislativo, temos também as renovações, né? Vários vereadores novos ingressando aqui no Legislativo. Como que o senhor percebe essa renovação acontecendo? Este ano, nessa legislatura, eu acredito que houve justamente nas comunidades o grito pela mudança, onde todas as pessoas que estavam em comunidades que tinham necessidade de alguma coisa com o município, deram o grito e elegeram os seus representantes. Isso é muito bom quando as comunidades mais carentes, as comunidades como Passo das Pedras, como Leopoldina, como lá no Lami, elas precisam de representantes e hoje elas estão representadas aqui. Eu defendo a pluralidade e tem que ter representantes legítimos do povo, que é essa camada que está sendo eleita hoje aí, para fazer os projetos andares de suas comunidades, para defender, porque uma comunidade sozinha não tem defesa, mas se um vereador encampar, como tem diversos aqui hoje, que eu não chamo de oposição, porque cada um tem o seu direito de pensar da maneira que for para os projetos que estão em votação. Mas são aqueles que defendem a sociedade, a parte social mais baixa, eu acho que é o direito deles justamente estar aqui e estão dando o seu grito hoje no plenário. E falando nessa questão de oposição, de situação, ou das suas diferentes ideologias, como que o senhor percebe essa harmonia que os vereadores tentam manter aqui no Legislativo? Porque é uma construção de diálogos, né? Ela já teve um pouquinho este ano. A gente notou muitos atritos agora em 2022 também, mas eu acredito que vai harmonizar. Eu acho que é importante a harmonia. Eu acho que todo mundo tem suas ideias e todas as ideias têm que serem colocadas. E todos os projetos, não importa se é desse segmento ou daquele segmento, tem que ser votados porque algum fundamento tem para a sociedade. E não adianta brigar na tribuna. Se briga no voto, ali, no dedo, na hora, para aprovar o projeto. Então, o projeto que for interessante, os vereadores eles se reúnem entre eles justamente para votar a favor daquele projeto. E se o projeto for inconstitucional, nós temos a parte jurídica para declarar ou não se é. Então, acho que tem que haver, sim, uma harmonia na Câmara de Vereadores, como ocorreu bastante com a administração do vereador Sequim, que foi presidente. Tem que ter uma harmonia na casa. E a harmonia, eu sempre digo, o vereador que vai ser o presidente, ele não é mais o presidente dele. Ele é dos 36 vereadores. Não importa o partido que for, ele é o presidente da Câmara Municipal. E é assim que tem que ser. E o senhor percebe o que principalmente mudou desde que o senhor foi presidente para os dias de hoje? Porque já são aí mais de uma década, né, que se passou. Mudou bastante, né? Na época nós tínhamos poucos vereadores comunitários. Então, quanto menos vereadores comunitários, menos a pressão popular, a pressão das comunidades aqui no Legislativo. Então, eu lembro que as comissões justamente permanentes, ela tinha as suas atuações, mas atuações pelos segmentos, do orçamento participativo tal. Vinha as comunidades para falar só sobre aquela região. Não tinha específico pessoas discutindo no plenário, na tribuna, de todas as comunidades, que fosse ao mesmo tempo defender a todas as comunidades, não pontuais só para aquela comunidade. Então mudou bastante, que hoje se defende todas as comunidades. Na época se defendia, era por isso que instituímos também na época a Câmara na comunidade, porque era a dificuldade de unir as comunidades para vir fazer seus pleitos. E sim, elas faziam só no seu foco onde residiam. A gente falou um pouco sobre a renovação aqui do Legislativo e 2 pontos importantes é a questão da bancada feminina, que hoje é uma das maiores da história. Nós somos uma das câmaras com maior número de mulheres atuantes na legislatura, e também a bancada negra, que veio com muita força, né? Como que o senhor percebe também esses movimentos que vão acontecendo no Legislativo e a importância deles na sociedade em que a gente vive, Neucir? Eu acho que a mulher, até que enfim, ocupa mais o seu espaço, né? É como diz, lugar de mulher onde ela quiser, né? E eu acho que no Legislativo, se nós temos 52%, 53% de eleitoras,
e 47% de eleitores, e nós temos 10% de mulheres nos parlamentos, tem que se pensar. Eu acho que as mulheres elas têm que ter uma atuação forte, se unirem em favor delas próprias. Porque se as mulheres votarem só nas mulheres, os homens vão ficar, né, como diz, o segmento será feminino. Eu acho muito importante cada vez mais as mulheres no nosso legislativo e em todos os legislativos. Aqui na Câmara Municipal, a gente nota a diferença que existe desde o ano passado, e agora principalmente esse ano que entraram novas mulheres, né, que eram suplentes aí. Isso aí vai fazer com que a defesa nas comunidades é mais forte, porque eu sempre digo, a mulher é muito atuante. Ela trabalha 3 turnos, é de manhã, de tarde e de noite. É trabalhando fora, cuidando dos filhos e também à noite novamente. Então eu acho que está na hora da mulher pegar mais um pouquinho do seu turno e aplicar na política e fazer acontecer, porque quando a mulher quer, ela faz. E já são mais de 250 anos de história da Câmara. De Porto Alegre completou aniversário também, mas a Câmara. Ao longo desse tempo que o senhor está aqui, Neucir, quais são as principais histórias que marcaram a sua vida? Nós tivemos muitas histórias de discussões grandes aqui, né? Nós tínhamos vereadores que eram muito veteranos na época quando eu entrei, em 2008, né? Então a gente pegava muito naquela época lá vereadores como Isaac Anhor, o Dib, né? São pessoas que eram fortes e firmes em seus discursos, a Delicel, muito forte nos seus discursos, né? Então a gente teve aí, Pujol, debates muito importantes. A gente notava que existia praticamente uma voz dos mais fortes, cooptando os que estavam chegando para fazer com que a vontade fosse as mesmas que continuavam. E normalmente eram assim, porque não existia essa pluralidade que hoje existe. Então era o segmento, o grupo dos veteranos fortes com os novatos que estavam chegando. O senhor falava antes sobre a questão da comunidade participando das discussões aqui da casa, né? Um ano de plano diretor, um ano muito importante para as discussões que vão guiar a cidade, né, Neucir? Por que é muito importante que as pessoas cheguem cada vez mais perto do Poder Legislativo? O plano diretor é muito importante. Nós devemos fazer uma ampla divulgação. Ele foi votado nesta semana já. A comissão vai ser feita a composição, porque toda a comunidade tem que participar no legislativo dessa mudança do plano diretor. Ela vai afetar diretamente a vida das pessoas, seja nas construções de habitações com prédios que se quer de 150 metros de altura, ou seja até em locais destinados à habitação social. Eu acho muito importante Porto Alegre definir os locais onde se construa uma habitação social e neste plano diretor que se especifiquem regras que facilitem a aprovação, porque não é justo quando se vê recursos da Caixa Econômica ou do governo federal que se pode fazer 2.000, 3.000 habitações em um ano, não se chega a fazer 1.000, pela burocracia. Então a comunidade tem que vir, tem que persistir, os líderes, os conselhos de engenharia, de arquitetura, eles têm que estarem aqui na Câmara de Vereadores para debater esse plano diretor. O último plano diretor foi na minha gestão, que entregamos ao prefeito José Fortunati. Veja bem, são 12 anos com o mesmo plano diretor, a cidade mudou. Hoje nós temos avenidas só de comércios importantes, outras só de segmento comercial em escritórios, e a parte social, a parte habitacional. Nós vamos continuar mandando para fora do centro da cidade? Não, vamos fazer um plano diretor de agregar a todos. E o que o senhor percebe que a Câmara ainda tem para avançar nos próximos anos que vem pela frente? Sei que o senhor já comentou sobre a questão da aproximação com o Poder Executivo, né? Eu acho que a Câmara tem que ser mais utilizada pelo Poder Executivo em audiências públicas, fazer para trazer o público. Os projetos todos, eu defendo que todos tenham que ter audiência pública, né? Também nós estamos agora, e eu acho que é muito importante, porque nós temos o Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre. Nós queremos trazer essas pessoas, porque as pessoas que ali estão, os cidadãos de Porto Alegre, essas pessoas, eles foram escolhidos
pelo que fizeram por Porto Alegre. E eles têm que opinar, eles têm que trabalhar com projetos. Muitos são do Executivo. Então, esses do Executivo viram o Legislativo para fazer com que todos os projetos, seja do Executivo ou seja do Legislativo. Inclusive, o senhor é um cidadão de Porto Alegre. Eu sou um cidadão de Porto Alegre, muito orgulho, e gosto de opinar, porque eu amo Porto Alegre. Então, todos esses projetos têm que ser discutidos, debatidos. Porque quando passa um projeto, é votado em plenário, se não houver uma ampla divulgação, uma audiência pública, a comunidade não fica sabendo. Porque a TV Câmara ela tem um alcance muito grande, mas nós precisamos fazer que meios de comunicação, e sejam eles em mídias sociais ou não, cheguem à comunidade e digam, olha, na Câmara de Vereadores está votando isso, é muito importante sua participação. É isso que nós temos que fazer, divulgar mais e trazer mais o Executivo para dentro do Legislativo. Aí a gente percebe também a importância de uma TV legislativa dentro desse ambiente, né, Neucir? Se não tivesse a TV legislativa, não se conhecia lá fora os projetos e não se tem conhecimento. Então, a TV legislativa é uma das grandes aquisições e o fortalecimento dela é muito importante. Eu acho que devia se fortalecer para ter maior programação. Isso é verdade, né? A gente caminha para isso. Neucir, e o que o senhor percebe que mudou na sua vida como pessoa, né, como cidadão, depois que o senhor ingressou aqui na Câmara? Eu acho que talvez duas coisas, uma de felicidade e outra de revolta, né? A felicidade é quando a gente consegue ver que naquela época eu andava muito pelas comunidades, e a felicidade das pessoas, como nós tivemos ali na Vila Nova, num loteamento, uma senhora, quando eu fui junto com o Fogaça para entregar as chaves ali, já como vereador daqui, e ela disse, entregamos as chaves para ela entrar, ela disse, não, eu não vou entrar, eu quero subir de joelho a escada e rolar na porta e ir rolando para saber que hoje eu tenho minha casinha, hoje eu tenho onde morar. Então essa felicidade que dá é gratificante quando a gente faz projetos. O projeto do Minha Casa Minha Vida, eu que promovi aqui no Legislativo e eu que sancionei como prefeito, tive a feliz coincidência. Então, isto é gratificante. A grande decepção é a gente não conseguir fazer tudo o que quer. Isto é muito... eu acho que o vereador ele tem desejos, mas ele depende também do Executivo e dos colegas para que possa os seus projetos irem adiante. São as duas coisas. Mas gratificação, eu tive muitas delas e acho que eu consegui fazer aqui, me fazer um ser humano muito melhor. Assim a gente percebe o impacto que a Câmara tem na vida das pessoas. Mas quase chegando ao final já do nosso programa, Neucir, quero que o senhor deixe seu recado também, os parabéns para a Câmara, né? Porque são 250 anos de história. Eu quero desejar aos funcionários, principalmente, porque nós somos passageiros. Agora, os servidores desta casa é que carregam o piano, é que no dia a dia eles trabalham para que possamos ter um legislativo forte, para que possamos ter comissões fortes, para poder ter integração com as comunidades fortes e com o prefeito municipal. Então, a esses bravos servidores, eu quero deixar aqui meu abraço, meus parabéns aos já aposentados, porque cada um faz sua parte, sai um, entra outro, e também os CCs e os nossos vereadores. Porque também, se não tivesse vereador, não existiriam os funcionários. Então, um depende do outro. A união de todos é a coisa mais importante. Então, que Porto Alegre, 250 anos, aqui quando dobrar, se ficar com 500 anos, tenho certeza que vai ser uma mudança radical, mas aí não sei quem estará presente, né, para isso, mas eu acho muito importante o fortalecimento da Câmara Municipal de Porto Alegre. Tivemos mudanças grandes externas no ano de 2022, justamente com a entrada da Câmara, com o gramado que lá, o muro que impedia as pessoas de terem acesso à Praça das Bandeiras. Então são mudanças, pequenas mudanças que se transformam num gesto muito grande. Então eu quero aqui agradecer a oportunidade e dizer feliz 250 anos à Câmara Municipal de Porto Alegre. E parabéns ao presidente que hoje preside nos 250 anos. Enfim, a Câmara é feita de pessoas para as pessoas. Neucir, muito bom poder conversar com o senhor, poder compartilhar sua história conosco. Muito obrigada. Obrigado e parabéns à TV Câmara também. Se não tivesse a TV Câmara, nós não estaríamos divulgando os 250 anos da Câmara. A gente fica muito feliz. Obrigada mais uma vez. Então, esse foi o Neucir Tessaro, que presidiu o Legislativo em 2010.
O Trajetória de hoje fica por aqui, mas nós voltamos na semana que vem com novas trajetórias para compartilhar com você. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!